tarde, gente. Prazer estar aqui. Me chamo Felipe, eu sou formado em Antropologia lá na Federal do Rio Grande do Dourados, né? Atualmente fazendo doutorado em Lisboa. E nesses últimos 10 anos, a minha caminhada foi com os Kaiowá e Guarani, no Mato Grosso do Sul. Então as pesquisas estão voltadas para os processos de resistência, de autonomia, de insurgências indígenas por lá, em especial nas áreas de retomada de terra. É isso. Então, pedi licença para falar um pouquinho da experiência desses últimos... algumas coisas que eu aprendi nesses últimos 10 anos com os Guarani e Kaiowá, nas áreas de retomada. Então, vou tentar não ser tão teórico, né? Não vou me ater tanto à parte mais dura da teoria nem nada. E tentar focar mais em algumas experiências mesmo que a gente teve juntos lá, em especial nas retomadas mais recentes, nos avanços mais recentes de retomada de terra que ocorreram a partir de 2024. Né? Mas vou tentar também explanar aí por outras temporalidades no meio disso, como acaba sendo inevitável. A gente aprende a deslinearizar o tempo com os indígenas um pouquinho. E, bom, agradecer as apresentações. Eu acho que tem uma série de pontos aí que dialogam bastante. Ouvindo vocês, eu fui pensando aqui, talvez dê para recuperar alguma coisa e outra que vocês colocaram de contribuição. Assim. Então, gostei muito disso. Só vou aguardar a apresentação começar. Eu tentei ser bem imagético também. Assim, né? Inclusive está aí o Arthur, colega de pesquisa, que trabalha lá com os Kaiowá também. Também está conduzindo uma pesquisa belíssima aí. Então, enfim, vou esperar outras perguntas depois. Deixa eu sair até um pouquinho da frente, porque dá para ver melhor o... Bom, eu decidi começar com a imagem dos mártires, né? Eu acho que é uma coisa que a gente aprende caminhando com os Kaiowá e Guarani, da importância de levá-los como referência e como testemunho da guerra, né, no Mato Grosso do Sul. Grande parte desses mártires, a gente experienciou a morte deles nesses últimos 10 anos, né, que eu estive lá, então é bastante marcante ver uma tela cheia dessa forma, alguns dos quais enterramos com as próprias mãos, assassinados por pistoleiros, né, por fazendeiros, por policiais militares, entre outros. Né. Então aqui está o Alex, a Sebastiana, ali está a Estela, né, aqui embaixo o Nery, o Fred, Clodiode, assassinado em 2016. Esse ano cumprem 10 anos do massacre de Carapó, quando os fazendeiros atacaram a retomada no entorno da Teikuê, que é uma reserva indígena da região de Carapó. Hoje a retomada chamada Kunumi Potuverá, em homenagem a ele, que é o nome dele do batismo, né, do Inhamongaraí, dos Kaiowá. Aqui Vitorino e Márcio, assassinados no contexto do massacre de Amambai, de Guapuú, a retomada de Guapuú Mirim Tudiuru em 2022. Então, eu não vou ter tempo de abordar a história de cada um deles, mas a gente pode aprofundar esse debate. Nery é um dos mártires mais recentes, junto com Fred, assassinados na retomada de Nhanderu Marangatu, que é especialmente marcante, inclusive pelas questões que traz na relação dos indígenas com o Estado, né, porque é uma retomada que agora está em processo de demarcação, um processo de demarcação extremamente polêmico no sentido de como que as negociações via Estado se deram e como que, por outro lado, o martírio ativa esse processo também. Né? Então, Nery foi assassinado com um tiro de fuzil no meio da testa, né, pela polícia militar em Nhanderu Marangatu, um atirador de elite, muito provavelmente, e Fred ainda em circunstâncias não esclarecidas em meio à rodovia que cruza o território. E Aquinísio Gomes, um dos casos emblemáticos também de 2011, o corpo dele nunca apareceu. Não foi a foto do irmão do Genivaldo, mas é o Genivaldo e o Rolindo Vera, também irmãos assassinados na retomada de Ipoí. Marçal de Souza, né, que agora teve um processo da Comissão de Anistia, onde foi abordada a sua história e
anistiado também, enfim, sua memória, pedido de desculpas formais do Estado brasileiro, toda essa encenação. E aqui, Marcos Veron, né? Então, só para relembrar os nomes deles, e alguns dos quais a gente não tem nem mesmo imagens, que é o caso do Vitor Fernandes, o primeiro assassinado no massacre de Guapuru, né, que acabou vitimando 3 pessoas e deixou um rastro de dezenas de feridos também, inclusive menores de idade, tiveram vísceras expostas por tiros de fuzil de helicóptero, também da Polícia Militar na região de Amambai, né. Essa é uma fotografia que foi tirada enquanto a gente enterrava ele na retomada. Nesse momento, inclusive, foi um momento de retomada da fazenda, né, quando os indígenas decidiram entrar. Pode passar. E aí, bom, na verdade, assim, eu estou trazendo essa memória dos mártires porque, como eu disse, é testemunho, né? Isso, os árabes, os curdos, os outros, eles abordam essa ideia do martírio como testemunho. Eu acho que essa é uma referência para a gente pensar o que a gente deve carregar nas costas quando a gente fala das nossas lutas e dos nossos mortos, né? É a história deles. E antes de entrar um pouco na parte histórica, para contextualizar um pouco para quem não conhece os Kaiowá e Guarani, essa região do Brasil, a ideia da apresentação de hoje era, mais assim, provocar uma tentativa de alargamento do que a gente entende como insurgência, como insurreição, mas com uma dimensão cosmopolítica, assim, porque isso é bastante indissociável do que a gente vê nas lutas das retomadas. E por isso que o título da apresentação, é o título da tese também, eu decidi manter para exercitar um pouco essa reflexão, que é uma reflexão que vem sendo tecida em território, né? Que é a insurreição dos Jari, ou Jara também, variantes aí da língua, que são traduzidos normalmente como donos. Tem alguns antropólogos indígenas que traduzem como seres celestiais intangíveis, é o caso do Antônio Benítez, um antropólogo incrível, né? Ou espíritos guardiões, enfim, uma variável aí. Mas donos acaba sendo a tradução mais comum que se ouve na Terra, de pisando na Terra, quando a gente fala sobre esse assunto. Pode passar. Aí, só para vocês terem uma noção assim, do grande território guarani a nível de Brasil, né? No que abrange aqui, só que eles estão divididos pelo menos em 4 estados diferentes: Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai, mas também aparecem em muitos outros cantos, como a caminhada Guarani também proporciona, né? Pode passar. E aqui na região que a gente habita, ali no Mato Grosso do Sul, seria mais ou menos a área de habitação antiga, ocupação antiga dos Kaiowá e Guarani na região Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Apesar de que em alguns relatos que a gente ouve, às vezes, dos mais velhos, até alguns mais jovens têm relação com os mais velhos, aqui, passando a fronteira para São Paulo, em Bataguaçu, Presidente Prudente, tem relatos também de que os Kaiowá chegaram até lá. Então, é isso, essa coisa de fixar territórios, né? Eu lembrei até da fala do zapatismo, assim, a gente tem essa mania de ter uma ideia de território fixo. Pode passar. Com os Guarani não funciona assim. Para pensar a questão da terra, é imprescindível a gente ter também em mente algumas categorias fundamentais. Os Guarani Kaiowá, eles chamam a sua própria terra, seu território de Tecorrá. O Tecorrá ele seria essa junção de 2 palavras, Tecô, que é um modo de ser, Rá, referente a lugar. Então, um lugar onde se pode reproduzir esse modo de ser. Para além disso, é primordialmente um lugar onde se produz relações. Assim. E eu acho que a pesquisa que a gente vem fazendo por lá, e essa etnografia, ela, em geral, ela é isso também, né? Um modo de produzir relações e muitas vezes baseadas nas próprias práticas insurgentes desses povos. Então, como eu vinha dizendo, eu queria tentar fazer esse alargamento da ideia de insurreição e pensando a partir dessas experiências mais recentes que ocorreram aí a partir de 2024, que a gente vem entendendo como um novo tempo de retomadas, que a gente espera que ainda esteja em aberto e possa seguir varrendo a influência e o poder do latifúndio no Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil, né? Em 2024 teve um avanço muito importante na região de Douradina, fica mais ou menos a 20 minutos de Dourados, onde 3 novas retomadas nasceram dentro da terra indígena Panambi e Lagoa Rica. Essa é uma terra indígena que no estudo consta mais ou menos 15.500 hectares, acho que é por aí. Acho que 11.600. Uriarocá é 11.400 e Panambi é 11.600. Tá.
Então, 11.600 hectares, eles estavam em controle de 300, mais ou menos, com a própria aldeia de Lagoa Rica, um lugar onde, na verdade, os indígenas nunca saíram, mesmo com o processo colonial. E aí, com a ampliação das retomadas, eles dobram, mais ou menos, a área de controle. Então, hoje eles estão mais ou menos com controle de mais de 600 hectares, com as novas retomadas que se desenrolaram em 2024. Né? Essa é uma região também importante, pensando o processo histórico, né? Porque toda a desapropriação das terras Kaiowá-Guarani começa lá no século XIX, mais ou menos, com o final da Guerra do Paraguai. Então, com isso, eu vou passar também, como é que tu falou, essa discussão histórica rapidinha que tu descreveu, tu usou um termo... Eu já não sei mais nada que eu falei, cara. Telegráfico. Também telegráfico, assim, teve vários momentos desse processo histórico, né? Então, teve o fim da Guerra do Paraguai, a chegada dos poceiros, as primeiras frentes coloniais, né? A própria independência, a própria Declaração da República, Proclamação da República. Em seguida, a gente teve grande arrendamento de terras públicas, né? Para uma empresa privada, que era a Companhia Mate Laranjeiras, que explorava os ervais da região. Na sequência disso, tem o Serviço de Proteção ao Índio, né, o SPI, que vai ser fundado em 1910. Aí existem 8 reservas indígenas que são criadas pelo SPI com o intuito de retirar os indígenas das terras que ocupavam e confiná-los ali, né, espalhados nessas 8 reservas, para liberar essas terras para a colonização. Então, quando a gente vê uma intensificação da privatização da terra no Mato Grosso do Sul, posterior a esse processo, principalmente na década de 40 e 50, e depois, ao longo da ditadura militar, 40 e 50, a formação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a implementação da pecuária extensiva, né? E na ditadura militar, com a introdução das primeiras monoculturas, do soja, do milho transgênico, e também da cana-de-açúcar na década de 80. Então, a gente tem um largo processo que conduz para o que a gente vê hoje. No final dos anos 70, os Guarani Kaiowá vão fundar a Tuguaçu, que era a grande assembleia, o principal órgão de decisão autônoma e auto-organização desses povos, né? E através dessa grande assembleia, que no geral se articulam os processos de retomada, em conjunto com a Assembleia dos Jovens, a retomada Trijovem, tem também a Assembleia das Mulheres, né? Então, bom, isso para passar brevemente pelo tempo, vocês saberem também que existem essas organizações próprias de articulação dos Kaiowá e Guarani, de decisão. Enfim, né, não vou entrar na década de 90, 2000, vou já passar por aqui, porque, claro, com o boom das commodities no país, principalmente nos anos 2000, os primeiros governos Lula, né, a gente teve um processo de intensificação da violência muito profundo também contra as áreas de retomada, que são referidas, na verdade, como um movimento que antecede a própria Tuguaçu. Ouvindo alguns amigos de lá, o Germano, grande amigo de uma dessas retomadas dessa região, ele fala que já na década de 60 os avós contam sobre atos de retomada que eram realizados antes mesmo da fundação da Tuguaçu, que ele se refere como um espalhamento, né, de pessoas e famílias. Ele reconfigura até essa ideia do sarambi, que é discutido por alguns historiadores, que seria esse ato de esparramar-se que foi gerado pela colonização. Então os Guarani subvertem um pouco essa categoria também, muitas vezes para pensar os próprios atos de retomada, né? O sarambi também é um esparramo que pode se referir a, por exemplo, como é que a batata ela funciona, né, no seu processo ali de ganhar vida e se tornar batata, espalhar suas ramas. Então, tem várias dimensões do que a gente pode entender como esse ato de esparramar. Bom, o que eu quero falar, então, é sobre esse processo mais recente das retomadas. Foram 3 na região de Douradina, houveram outras por aí, só que eu vou focar nessas em específico, inclusive outros lugares do Brasil, né? Pataxó, enfim. Mas eu vou focar nessas 3 porque é onde ocorreu um trabalho de campo e militante mais intensivo a nível coletivo. Assim. Então, a retomada de Viajerê, de Picuxiã e de Curupaitu. Esses são os nomes dos 3 territórios que foram retomados nessa região. Pode passar. Esses são imagens que eu gostaria que vocês vissem, né, porque o processo de ocupação se deu nessa área arrasada pós colheita de monocultura de milho. Né? Estava no ciclo do milho nessa época. E foi bastante marcante como que essas retomadas aconteceram
a partir de julho de 2024, primeiro pela violência dos fazendeiros, né, dos latifundiários, como é que essa violência teve um impacto bastante profundo nesse processo de retomada, pessoas foram baleadas, muita gente ferida, gente que foi atingida na cabeça, né? Não ocorreram mortes diretamente, mas foi um processo bastante violento de repressão, ainda que a resposta insurgente, Kaiowá e Guarani, tenha sido também bastante organizada e tenha contado com o protagonismo das mulheres e dos rezadores e rezadoras, como é comum nos atos de retomada, né? Que eles contam que foi realmente o que impediu que coisas piores pudessem ter acontecido, né? Nessa foto, ela é muito simbólica, são rezadoras, 5 rezadoras em frente a um barril de xixa, né? De uma bebida de milho fermentada, e um iviraí, que é uma espécie de um ser, né? Um sujeito, objeto, onde os Jara, esses espíritos guardiões, eles chegam à terra, né? Então, quando é assentado no chão o iviraí, ele é como se ele puxasse a chegada desses seres, né? Para-raio espiritual. Como um para-raio espiritual. Ali elas também têm o Ibaracá, que é também um acelerador de partículas, né? Como diz os livreiros de caça. E por que é simbólico nessa foto, né? Porque também ao fundo, vocês estão vendo ali, é uma coisa inédita dentro das formas de violência latifundiárias no Mato Grosso do Sul, do terror latifundiário, que foi o levantamento de um acampamento permanente dos fazendeiros, pistoleiros, seguranças privadas que vieram de vários cantos, inclusive do Paraná, né, não só do Mato Grosso do Sul. Eles estavam vinculados ao movimento Invasão Zero, né? Isso, pode crer. Exatamente. Foi o Invasão Zero, a gente pode falar mais disso depois, mas ele começa no Mato Grosso do Sul como uma frente parlamentar, né? E aí ele gera esses tentáculos armados que vão atacar os Pataxó e matar a nega Pataxó na Bahia, para outros cantos do país, mas nesse momento eles também se estruturam como um braço armado mais formalizado, que já atuava há muito tempo de forma experimental, digamos, antes de ser um movimento organizado, né? Enquanto Invasão Zero, mas tinha sua face dentro dos sindicatos rurais no Mato Grosso do Sul há muitos anos. E aí vira uma base desses caras, que estão lá fortemente armados, a alguns metros, 50 metros, 100 metros da retomada, onde os indígenas permaneceram por meses, né, até que esse acampamento fosse desfeito através da própria resistência dessas retomadas, em conjunto com os donos. Então a gente vai entrar um pouco nessa história depois. Acho que uma outra categoria afim para a gente pensar em insurgência, eu ouvi isso também de um amigo, Kaiowá, em que a gente estava discutindo, né, essa questão da insurreição desses donos. E ele disse assim, eu não sei se é tanto insurgência, talvez seja mais uma questão de ressurgência. Eu achei super interessante, assim, porque a ressurgência, na antropologia tem um debate interessante, que é como que outras agências, né, vegetais, espirituais, enfim, de outros seres que compõem o conjunto de relações dos espaços de produção de vida, eles geram movimento. Então, por exemplo, menos de um ano depois dessa retomada, retornando lá no território, você vê a existência de vários brotos de aroeira, né, de outras árvores nativas, né, de breu, as embaúbas, enfim, uma série de animais retornando, rios que haviam secado que voltam a inundar a região, ou seja, uma série de outras relações e seres que começam a recompor a vida no local por meio da retomada, que é o que a gente pode entender como um processo ressurgente, assim. Isso inclui o retorno desses espíritos guardiões que haviam sido afastados pelos maquinários, pelas monoculturas, pela destruição das matas, né? Pela destruição dos seus lugares também de habitação desses espíritos, né? Então, isso foi algo que eu aprendi com esse companheiro, e tudo isso no meio dessa guerra diária que estava se desenrolando aí no contexto dessa retomada. Aqui especificamente em Viagerê, mas nas outras 3 também os latifundiários montaram bases de pistoleiros e fazendeiros armados, tentando estabelecer esse cerco na região e tentando forçar uma saída, que depois foi mediada aí por várias tentativas de negociação com o Ministério Público Federal. Tentativas todas essas foram frustradas, né, onde a pressão era para que eles reculassem para uma área minoritária,
que seria concedida a eles de um outro espaço de fazenda, enquanto que a plantação pudesse continuar. Isso depois de mais de 2 décadas de espera por uma demarcação que não saiu. Então, em uníssono, isso foi uma coisa que eu nunca tinha visto nessa intensidade no Mato Grosso do Sul, nesses últimos 10 anos, assim, em uníssono, a comunidade massivamente, né, não gosto muito desse termo comunidade, mas vamos usar aí, massivamente se posicionaram e disseram, não tem negociação, a gente não vai arredar o pé, se vocês quiserem nos matar, nos matem, mas a gente não vai sair daqui. Né? Então, foi vitorioso, né? Os companheiros estão lá até hoje. Nisso, houve a colocação também de... Esse território ele era dividido assim. Lá no fundo, a fazenda com os silos, o acampamento, os indígenas para cá. Aqui no lado, não apareceu na foto, mas foi também levantado uma base da Força Nacional. Foi mais ou menos uma das únicas medidas de proteção, entre aspas, né, que foram conduzidas aí pelo Ministério dos Povos Indígenas, para mediar supostamente o conflito. Depois, inclusive, houve um vínculo direto da Força Nacional com um ataque que quase resultou em uma série de mortes na região contra a retomada, contra essas 3 retomadas, que gerou um processo de troca de comandância, enfim, foi um processo brutal, e que nessa troca de comandância a Força Nacional chega novamente com uma outra postura, né? Uma postura mais conciliatória, e até contar um caos, assim, que eles não sabiam levantar barracos de lona. Eles foram pedir ajuda para os Kaiowá, né? Teve um dia que isso aconteceu e foi magnífico, assim. Eles chegaram com os fuzis, assim, né? Aí todo mundo ali olhando e tal, fumando um cigarrinho. Aí a gente queria pedir ajuda para montar o barraco. Os indígenas quem pode sobreviver, né, ao fim do mundo, né? Pois Certamente não são esses como o Brasil. Exatamente. Então foi um momento interessante, assim. Bom, se puder passar aí. Vamos lá. Essa foi uma foto registrada porque uma das coisas que inspirou essa ideia de insurreição dos Jari, de pensar as ressurgências, os retornos desses donos, foi um dia de acampamento, né? O acampamento que a gente estava com um grupo de solidariedade acampados na retomada, no início do processo, e a gente vivenciou esse ataque, né, dos fazendeiros, que a Força Nacional chegando tardiamente, muitas pessoas já podiam ter morrido quando eles chegaram, mas em um dia de acampamento, conversando com uma companheira chamada Dani, ela é Kaiowá, ela começou a falar assim, sobre esse retorno dos espíritos guardiões, né? E que, ela disse, para vocês Caraí, que são os brancos, né? Vocês dizem que a estrela cadente é tipo um meteoro, né? Uma coisa que vem do universo, não sei. Pra gente não, pra gente a estrela cadente, ela é na verdade o dono, o Jara, retornando. Né? Então, falando isso, assim, eu fiquei bem impactado, e passou 2 minutos e atravessou o céu uma estrela cadente. Né? Então aquilo nos deixou muito eufóricos, porque ela dizia assim, tá vendo, assim, a gente está fazendo a retomada e eles estão voltando para nós. Então isso antecedeu todo esse processo de ressurgimento, de retorno dos animais e dos demais seres, né? Sinalizando que eles estavam regressando, e mais do que isso, assumindo um lado dentro dessa guerra, né, que foi um elemento também muito interessante que esse momento de retomada proporcionou, assim, de aprendizado, foi de entender que esses espíritos eles também assumem lado, assumem uma posição dentro do processo insurgente, ou seja, que eles próprios insurgem. E aí, ali em cima são balas, né, que estavam sendo jogadas para o alto, de bombas. Então eu trouxe essa foto meio que dentro dessa coisa comparativa com a ideia da diferença entre uma estrela cadente e de um espírito retornando, e das balas que cruzavam o céu ao mesmo tempo dentro de todos esses acontecimentos. Né? Então, enfim, pode passar aí. E aí, pensando em ressurgência, pensando em insurgência, pensando a recomposição da terra, uma terra devastada por muitos anos pelas monoculturas, né? Pela aplicação de agrotóxicos, é uma área, por exemplo, que passou por muitos ataques químicos, né? Com agrotóxicos através de aviões, empresas cujo dono, inclusive, era esse fazendeiro que articulou a colocada aí desse grande acampamento e tal, dos latifundiários. E que, aliás, tinha participação e financiamento de políticos, deputados federais, pré-candidatos, né, atuais vereadores, bastante presentes lá. Não tinha colocado esse detalhe, mas isso faz parte do que é o Invasão Zero, inclusive.
Aliás, quem puder ver, quem tiver estômago, na última grande assembleia do Invasão Zero, que foi filmada, está tudo online no YouTube, um dos grandes pontos, apesar de eles falarem muito do MST, toda a argumentação jurídica dos caras é pautada na questão indígena. Eles, o tempo todo, falando dos povos indígenas do Brasil, e assim, dão pinceladas sobre o movimento sem terra, mas o centro da discussão ali é a questão indígena, da última assembleia do Invasão Zero. Então, é mais de 4 horas, eu assisti umas 2 horas e meia, foi uma péssima experiência, mas eu recomendo, assim, porque Obrigado. é marcante, né? Teve o tratoraço depois também, né? E o tratoraço, muito bem lembrado, ali na região de Douradina, foi uma das mobilizações convocadas pelos fazendeiros, foi um tratoraço, onde eles levaram as máquinas agrícolas para o centro da cidade. Tinha um dos pré-candidatos a vereadores fardado de exército, discursando no centro da avenida, da única avenida da cidade. Então, era um lugar, um contexto de guerra, estava tudo sitiado, você andava por Dourados, era 30, 40 viaturas da Força Nacional andando para lá e para cá. Para chegar na região era muito difícil, também era muito complexo, porque tinha que passar pela barreira da Força, ou do Departamento de Operação de Fronteiras, ou dos pistoleiros. Então, as rotas elas sempre precisavam ser pensadas e repensadas para acessar o local. E aí, bom, são muitos detalhes, para não me estender muito, eu queria chegar aqui nesse ponto do que menos de um ano depois foi possível de concretizar nesse lugar. Agora já vai fazer quase 2 anos daqui a pouco, né? Mas continuam se expandindo esse tipo de contexto, a gente entra na questão da autonomia. Isso aqui é uma roça comunitária, tudo isso antes era monocultura de milho, né? Então, o mesmo lugar que era monocultura de milho, hoje tem uma roça comunitária, várias roças comunitárias, na verdade, as cocuê, as roças tradicionais Kaiowá e Guarani, divididas por parentelas, e também as grandes roças. Eles decidiram, pela organização própria deles, né, na comunidade, criar uma roça comunitária. Então, aqui você podia chegar lá e pegar o seu feijão, sua abóbora, batata, milho, mandioca, né? Essa é uma área que tem mais aqui, vocês estão vendo mais o feijão, mas ela era extensiva, assim, tinha tudo que é tipo de coisa, quiabo, maxixe. Então, toda essa monocultura, aos poucos retirada com as mãos, porque ali não teve uso de maquinário, né? Então foi um trabalho de mutirão, de recuperação dos mutirão, que vem de potirão, né? Que é também uma palavra do Guarani, para a recomposição dessas áreas de roça comunitária, pode passar, mas também as áreas em que eles não mexiam, que é as áreas onde essa ressurgência, junto com os Jara, junto com os espíritos guardiões, vinham trazendo de volta a mata nativa, né? Por ali passava um rio que foi envenenado pelo fazendeiro dentro do contexto de guerra. A nascente está dentro da fazenda, né? Mas assim, essa é uma das áreas em que junto da roça também tem espaços onde eles não mexeram mais. E aí essas árvores nativas que eu falei no início começaram a voltar. Pode passar. E aí, dentro dessa questão, já vou encaminhar para o fim, junto com o fim de mundo. Como que essa insurgência dos Jari, ela aparece, né? Dentro dessa multiplicação de insurreições que a gente visualiza, que a gente aprende com os Kaiowá e Guarani, uma dessas formas, por exemplo, ela ocorre meio que através de um transbordamento, de uma ruptura ontológica que eles relataram no contexto, onde eles dizem que os brancos, os fazendeiros, começaram a temer indígenas que no meio da mata estavam aparecendo meio brilhantes, com grandes cocares, de guacá que eles dizem, acompanhados muitas vezes de onças. Então, eles começam a citar que os fazendeiros eles estavam extremamente amedrontados e começaram a atirar contra a mata a partir da visualização da presença dos indígenas. Só que eles não estavam lá efetivamente, né? Então, eles contam que esses eram os Tecodiara, eram os donos dos modos de ser, que apareceram para o próprio fazendeiro no momento onde eles se posicionaram dentro do processo insurrecional, né, dessas retomadas, ou seja, se materializando, causando uma ruptura ontológica ali, porque, ou seja, é o branco podendo ver o Jara, isso é uma prerrogativa, a prerrogativa de diálogo, negociação desses seres, com esses seres, é dos rezadores e das rezadoras, né, dos Inhederor e das Inhandessu. Então, quando isso transborda para a visualização de um branco, eles estão, né, levando a sério isso que eles têm para dizer para nós. A gente está lidando com um processo de uma ruptura ontológica bastante profunda e de um alargamento, então, do que a gente pode entender como insurgência, que eu acho que é o coração do que eu queria
trazer para a nossa discussão. Assim. No meio de tudo isso, o que os mais velhos nos dizem em outras retomadas que aconteceram mais recentes, né? Aqui é uma foto de Guararocá, do avanço da retomada de Guararocá ocorrido em 2025, em setembro de 2025, também uma área muito, com um histórico assim, de resistência bastante profundo, rezadores centenários vivem lá, né? As grandes referências teóricas de hoje, para mim, assim, uma delas é o Seu Tito, de 107 anos de idade, que mora nessa retomada. E eles retomam após um conjunto de ataques químicos, né, que foram sofridos ali em Guararocá, mas também após décadas de espera pela demarcação. E o Seu Tito ele fala disso, né, que a gente está vivendo de fato um processo de fim de mundo, que seria o Araparrá, né, que é o tempo do fim, literalmente, ou o espaço-tempo do fim, diferente do que se vivia antes, que era o Arapuahu, que era uma espécie de uma espaço-temporalidade de um porvir, assim, de uma incerteza, de algo que está em disputa. Né? Alguns rezadores defendem que a gente já atravessou por um tempo do fim e que a gente é constituído assim, agora de uma geração final também, dessa Idiapurê, né? Um limite dessa geração. Isso se confronta com uma série de imagens que eles compartilharam, não só dessa região, mas de outras retomadas que à época também avançaram, como foi o caso de Pelito Oque. Alguns de vocês devem lembrar da Carta de Pelito, de 2011, que se anunciava um suposto suicídio coletivo, depois todo mundo começou a botar o nome no Facebook, Guarani Kaiowá. E isso aqui não era um suicídio coletivo, enfim, foi uma falha de interpretação dos brancos, isso que na verdade, enfim, era uma questão de resistência, onde iriam morrer na luta pela terra. Então, Pelito Oque também foi uma retomada que avançou no passado, essa mesma de 2011, e num lugar que era um guaviral, né? Ou seja, era um lugar que tinha muita guavira. Quem nunca provou guavira, prove, que é a melhor fruta do mundo. E uma das formas que ela dá é com um arbusto. Mas a primeira coisa que você recomendou, você falou que não era boa fazer, agora você ele vai começar agora. Problema. Você pode assistir o vídeo do Invasão Zero comendo uma guavira. Então, esse lugar da Pelito era um guaviral. Aqui era tudo mato, né? O Seu Tito fala muito isso, né? Ele era tudo mato. Ele tem 107 anos, então quando ele começa contando a história dele, ele lembra do tempo que ele vivia nesse mato, né? Assim, do que o mato dava para ele. Ele tem essa memória ainda, ou seja, ele viveu isso. Ele viveu esse processo antes da colonização, e isso eu acho que é muito potente para a gente pensar autonomia e anarquismo, né? Não querendo transportar o anarquismo para essas experiências, não é isso. Mas para a gente realmente pensar sobre as nossas lutas hoje, assim, e como que a experiência dos povos elas podem nos orientar nesse sentido. Não é à toa que os maoístas não ouviram os zapatistas, né? Então, os que ouviram talvez pudessem ter escutado de Seu Tito, de outros, né? Coisas do tipo. E como que essa autonomia ela foi efetivamente vivenciada. Pode passar. Aqui eu queria focar mais nessa imagem das colheitas da repressão, né? Assim como existe a colheita da autonomia, mas eles costumam reunir balas e bombas em grandes tambores, grandes baldes, assim, para depois partilhar meio que como uma contra-imagem do Estado, né? do que é o Estado brasileiro. E isso aqui foi em Guararocá, foi nessa retomada de 2025. Essas frases que eu trouxe, gente, assim, melhor que vocês leiam daí, né, para não ficar reproduzindo. Mas assim, essas frases são todas as frases que eu pude gravar, escutando as pessoas aí na retomada e tal, muito falando sobre isso que eu estou discutindo da ressurgência, que é o que eu quero botar para a nossa discussão em seguida, essa relação entre insurgência e ressurgência. Mas uma coisa em específico eu queria trazer aqui, para a gente pensar em termos de uma teoria Kaiowá, né, das insurgências. O Jeriocipucu, ele é o batismo do milho branco, né, ou é uma grande festa, uma grande dança, uma grande festa que dura 3 dias. Né? Que também, logo no momento ali da colheita do milho, fevereiro, março, os cariocas costumam plantar em setembro e outubro. Né? Pode passar. E o batismo do milho branco, uma vez uma rezadora me disse assim, ela disse assim, a gente faz o Jeriocipucu não é só para a gente, é para toda a humanidade. Né? Então eu achei uma frase extremamente forte, no sentido assim de que
a gente costuma ouvir dessas experiências como experiências extremamente localizadas, né? Assim, o próprio zapatismo, isso é uma crítica que a gente cansa de ouvir dos stalinistas, dos trotskistas, de tudo que a gente... Que o zapatismo é uma experiência localizada, que os curdos são uma experiência localizada, não sei o quê. Essa frase, para mim, ela acaba com esse tipo de falácia, porque eles estão pensando essa grande festa, essa grande dança do batismo do milho, como uma pré-condição para a continuidade da vida, né? Para a continuidade da existência humana e não humana, e mais que humana, na Terra. Então, ou seja, uma perspectiva assim, a nível mundo, né? Do que é aquilo que está sendo feito lá no Tecorá, anualmente, mas não só anualmente, também a nível cotidiano, porque aí tem o processo de plantar e cuidar e colher, como que aquilo responde à possibilidade da gente barrar ou não, da gente impedir ou não o fim do mundo, ou o fim de um mundo, talvez, ou de alguns, desse espaço-tempo do fim que a gente vive, né? Então, pode passar aqui, uma bala de fuzil colhida. Então é isso que eu queria trazer assim, como o centro da coisa, né? Por isso que eles dizem muitas vezes que a nossa metralhadora é a reza. E é comum de ouvir também que esses mesmos rezadores, o próprio seu Tito mesmo disse uma vez assim, que há uma reza que conduz o fim do mundo, que ele sabe fazer. Só que aí ele olhou para o sobrinho, ele olhou para o neto, ele falou, mas eles estão aí, estão vivos, estão trabalhando bem, estão fazendo a sua roça, né? Aí ele disse, eu fiquei um pouco de peninha deles, e aí não quis acabar o mundo ainda. Mas assim, pode ser que pelo não cumprimento do TECO, se a gente vê uma radicalização do descumprimento, né, do que o TECO prevê como modo de existência, a partir do momento que isso vai se defrontando com o avanço do modo de ser dos brancos, é possível que esse fim do mundo também se intensifique como uma possibilidade, como um porvir muito próximo de nós. Né? Então, assim, eu vou parar por aqui, eu queria ter trazido outras coisas, pode passar. Essas fotos são de lá, né? São de grandes monoculturas intermináveis de lá. Queria ter trazido um pouco essa discussão sobre a feitiçaria capitalista da soja, né? Que primeiro transforma a terra em uma coisa só, e depois essa soja é transformada em um ativo no mercado global, e depois isso também é transformado agora em criptosoja, que também tem essa aberração, e que tudo isso se baseia em uma previsão do mercado, porque quando ela é investida no mercado de ações, uma das coisas que tem é essa previsão que eles fazem de riscos e de investimento, onde eles investem em uma soja que não existe ainda. Então, ou seja, eles estão meio que criando um futuro, mercado de futuro, ou seja, eles investem em algo que não existe, prevendo a inexistência da reprodução da soja ao infinito. Ou seja, o próprio fim do mundo ele aparece aí também como um possível processo insurgente / ressurgente, no sentido dessa confrontação ao mercado futuro de ações, né? Então, para finalizar mesmo, eu vou contar uma última coisa que eu ouvi numa retomada desses tempos, que eu acho que é uma teoria muito sofisticada contra a propriedade privada, que os Guarani Kaiowá nos ensinam, né? Então, eles contam a história de um dos demiurgos dos brancos, que é o Paitani. O Paitani ele viu uma anta e ele quis imitar. A anta criada por Nyanderuvuçu, né, os grandes demiurgos, foi tentar imitar a anta e saiu uma vaca. Então ele viu o inambu, o pássaro inambu, foi tentar imitar e saiu imperfeito novamente, criou uma galinha. Aí ele viu o porco queixada e aí acabou criando o porco doméstico, né? Então, qual que é a potência dessa história para a gente pensar uma crítica Kaiowá e Guarani à propriedade privada? Todos esses animais citados, né, nesse dia eu ouvi, e tem variações, né? Nada do que eu estou falando é fixo, é regra, né? Tem variações. Mas assim, a grande questão aí é que a companheira que me disse isso, ela disse assim, o dono desses animais, ele é o branco, ele é o caraí. Então, ao contrário da anta. A anta tem o seu próprio dono espiritual, né? O inambu tem o seu próprio dono, o seu espírito guardião. Então, me parece que a existência dos Jara, como um espírito mediador da relação dos humanos com as forças vitais, animais, florestas, a terra, o vento, né, as águas e tal,
é uma espécie de uma força, uma potência antipropriedade privada, que estabelece uma mediação. Então, se os Jara, eles são donos das coisas vivas, os humanos não podem ser, né? Então, é por isso que não existe essa concepção de que são donos, os Kaiowá são donos da Terra, né? Senão que eles pertencem à Terra. Né? Então, esse tipo de inversão, eu acho que é uma crítica extremamente sofisticada e que eu acho que nos serve muito para pensar a teoria anarquista também, em relação à crítica à propriedade privada, mas também aos processos de insurgência e ressurgência, como a gente vem debatendo. Pode? Agora já é o... Vai mais uma? Não, pode voltar. Essa é a foto final, isso foi no massacre de Guapoú, de 22, para finalizar, acho uma foto incrível. Foi tirado por um fotógrafo guarani, o Doriano. O helicóptero dando rasante, né, no contexto do massacre. E as balas que foram colhidas na ocasião de fuzil pela polícia, né. Eu quero finalizar com isso, na verdade não em tom de derrota, mas dizendo que a esperança é que essas balas retornem de onde elas vieram. Então, é isso, gente.